Olá, está a fim de se criar uma função em Python? Também descobrir o que vem a ser uma passagem de parâmetro e uma passagem de referência, bem como você implementa uma lambda em Python? Então, esta aula é para você. Coloca no ar. Ok. Bom, pessoal, primeiramente seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o Rubão e esta é a aula de número 10 do nosso curso de Python. A aula é essa, curso esse, melhor dizendo, que nós estamos oferecendo gratuitamente aqui no YouTube, aqui no canal, no qual nós estamos ensinando o passo a passo, o básico, desde lá do início do Python. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e este é o seu primeiro vídeo, eu recomendo então que você assista aqui a nossa playlist, depois que você assistir esse vídeo, claro, para você nos conhecer, e assista desde a primeira aula, a aula inaugural, aprendendo os passos básicos, aprendendo o passo inicial do Python. Então, é importante que você faça isso, claro. Outra coisa que é importante de você fazer também é o quê? Se inscrever no canal. É importante para que o canal ganhe engajamento, é importante para que o YouTube entregue esse vídeo para mais e mais pessoas, e outras pessoas, assim como você, também consiga aprender, consiga evoluir profissionalmente. Bom, vamos lá, sem perder tempo. Primeiramente, vamos definir o que é uma função, ok? Função, pessoal, nada mais é do que um bloco de códigos. Então, entenda, um bloco de código no qual nós definimos algumas atividades que o seu código irá realizar e que, em determinado período, você chama esse bloco, ok? E você executa aquele bloco, podendo ser chamado várias vezes dentro do seu código. Agora, observe uma coisa. Normalmente, nós separamos o nosso código em funções para que nós possamos reutilizá-lo. Então, quando você for escrever o seu bloco de código, a sua função, você deve entender que se você for chamar ele em vários pontos do seu código, aquele código ele precisa ser mais genérico possível, mais aceito pelo seu trecho de código. Lembre-se de uma coisa, muitas das vezes, por falta de experiência, por falta de organização mesmo, mental, ou do seu código, você acaba escrevendo uma função, depois você tem que copiar aquela função, colar ela em outro local para que você possa alterar e adaptar aquela função para atender a um outro trecho de código, senão acaba afetando ali aquele código que já usa aquela função. Então, cuidado, principalmente com a replicação de código desnecessário, tá? Então, quando você for escrever a sua função, lembre-se, ela tem a responsabilidade, vamos colocar assim, de ter ali um trecho de código no qual ele irá atender a demanda de acordo com a necessidade. Porém, se você colocar um código muito específico dentro de uma função, você pode fazer com que você perca esta flexibilidade de reutilização. Agora, é este o seu objetivo? Ok, está tudo certo. Agora, você quer criar uma função genérica para que você possa chamar de vários pontos do seu código, você deve pensar muito bem para escrever o seu código. Bom, outra coisa importante, não sei se vocês já ouviram falar do conceito de function e procedure. Bom, o Python, ele não faz a diferença, por exemplo, de nomenclatura, como, por exemplo, o antigo Delphi fazia, onde você tinha lá as functions e você tinha lá as procedures. Outra comparação, por exemplo, é o próprio Java, que é a nossa linguagem que nós usamos aqui como referência. Quando você cria um método, em Java se chama método, aqui em Python nós chamamos de function. Você precisa determinar se aquele método vai ou não retornar alguma coisa. Tá? No caso do Python, pessoal, você não determina se vai... Você não declara explicitamente que você vai retornar ou não alguma coisa. Se você precisar de retornar algo, você vai utilizar-se da palavra reservada return, ok? Caso contrário, ela pode inclusive ser omitida da sua declaração, tá? Para facilitar isso, vamos lá, ó. Deixa eu trazer aqui na tela nossa lousa digital. Deixa eu ver aqui a lousa digital. Bom, vamos lá. Opa, pera só um pouquinho que ela já trouxe aqui, beleza? Vamos lá. Bom, primeiramente,
vamos entender como que é a sintaxe, tá? Do nosso Python. Olha, aliás, da nossa função, tá? Para que você possa declarar dentro do seu código a sua função, você vai se utilizar da palavra reservada def, beleza? Você vai colocar ali o nome para a sua função. Por que o nome, Rubão? O nome é como você vai se referenciar a essa área dentro do seu código, ok? Aqui dentro você vai abrir o parênteses e dentro do parênteses você vai passar N parâmetros. O que vem a ser N parâmetros, Rubão? N parâmetros são todos os parâmetros que você vai passar, por exemplo, parâmetro 1, vírgula, parâmetro 2, vírgula, parâmetro X, pontinho, pontinho, pontinho. Ou seja, todos os seus parâmetros você vai passar ele, né, dar ele um nome, separando sempre por vírgula. Lembrando, observação, não tem aqui o tipo, beleza? Você não tem um tipo ali no parâmetro, você apenas vai dar o nome do parâmetro e de acordo com o que ele recebe, ele sabe qual é o tipo dele, beleza? Bom, continuando. Aí, para que você possa, então, começar a sua função, você vai começar, então, o dois pontos. E aqui, como qualquer coisa que você faça em Java, você vai trabalhar identado. Ou seja, tudo que estiver dentro desse código, dentro dessa indentação, então, observe que aqui vai ter a indentação, isso aí vai pertencer à sua função. Beleza? Uma coisa importante que nós devemos observar aqui é o seguinte: dentro da sua função, você tem a estrutura, vou chamar aqui, ó, docstring. O que seria o docstring? É a documentação da sua função. Tá? Nós vamos ver como é que nós fazemos isso ali, como é que nós estruturamos. É importante que você tenha uma simples documentação, o que diz, o que cada parâmetro está fazendo, o que retorna. Tá? Aí você tem na sequência, ó, o bloco de código, beleza? E você tem a palavra reservada return. Tá? Lembrando, pessoal, que o return, vou colocar aqui, return expressão, ok? Lembrando que no return, você pode ou não, então, isso aqui pode ou não existir dentro da sua estruturação, beleza? Não tem return, quer dizer que a sua função, ela é chamada, recebe os parâmetros às vezes, tá? Ou sim ou não, e aí é importante eu destacar que às vezes o parâmetro não vai existir, mas o abre parênteses, fecha parênteses vai existir, ok? E à medida que você vai chamando a sua função e passando o parâmetro e quiser retornar, então você coloca aqui o seu retorno, aquilo que você quer retornar ao ponto chamador, beleza? Então, essa é basicamente a nossa estrutura de uma função, a nossa definição de uma função, beleza? E aí, vamos lá, então, para a nossa prática. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, beleza? Bom, antes de eu compartilhar minha tela, deixa eu aproveitar até que eu vim para a tela de compartilhamento, eu gostaria de convidar você a participar da nossa comunidade, a comunidade do canal do Rubão. Nessa comunidade você pode entrar, tá? Gratuitamente. Aqui nós temos várias comunidades, nós temos o grupo de Linux, grupo de Java, grupo de inteligência artificial, o próprio grupo do curso aqui de Python que você está assistindo agora, grupo de JavaScript, Shell Script, lógica de programação, gerenciamento de projetos e o curso aí de Node que nós estamos começando. Bom, totalmente gratuito, ok? A única observação é que para que você possa entrar no grupo do WhatsApp, você vai ter que solicitar vai ter que fazer a solicitação de entrada, e aí eu faço uma análise. Por que eu tive que fazer isso? Porque tinha uns bobão, igual esse aqui, por exemplo, que eles entravam, mandavam coisas como é que fala? De Bitcoin, de criptomoeda, e aquelas coisas absurdas, e saiu. Tá? Então, para que evitar esse tipo de coisa, eu faço uma pequena análise, dependendo
eu nem não autorizo, tá? Dependendo, eu autorizo a entrada. Eu tive que fazer isso por conta desses bobões que ficam por aí, ao invés de ajudar, né, as coisas ficarem melhor, fica mandando esses lixos na internet. Outra coisa importante também, pessoal, é o site do canal do Rubão, tá? Aqui nesse site nós vamos postar ali vários cursos, aliás, todo o curso nosso vai ter o material disponibilizado dentro aqui do próprio do site, tá? Então, por exemplo, até o nosso curso de Python já tem aqui, ó, Fundamentos Python, e aí você vai ter toda a ementa do nosso curso com o seu conteúdo. Já temos aqui a página de o que é o Python, tá? Então, assim, você vai acompanhar, inclusive, a evolução desse site. Então, você já é convidado a estar acompanhando conosco ali no nosso site, o conteúdo do material vai estar todo disponibilizado ali. Isso é mais uma novidade que eu estou trazendo aqui para o canal, beleza? Bom, então vamos lá. Vou abrir aqui o meu PyCharm, tá? Só um minutinho que ele vai abrir aqui. Bom, tá abrindo, só um minutinho que ele já está abrindo. Não vou nem dar pausa no vídeo para que ele possa continuar aqui enquanto ele está abrindo. E ele já abriu. Eu ia começar a falar alguma coisa a mais, mas ele já abriu. Bom, vamos lá. Se você, pessoal, não tem o seu PyCharm instalado, recomendo que você vá na aula 2, preparação de ambiente do Python, e faça a instalação corretamente, conforme é orientado ali naquele vídeo, para que você possa nos acompanhar. O nosso curso, ele é totalmente prático, então você é convidado a abrir o seu PyCharm, acompanhar o código, verificar o que é ensinado, para que você possa, então, não somente assistir o vídeo, mas também aprender na prática. Bom, vamos lá. Vou criar aqui um novo arquivo, tá? Novo arquivo Python. Vou chamar ele de função. Beleza? E aí, vamos então às nossas definições. Primeiramente, pessoal, vamos lá. Uma coisa importante, deixa eu voltar aqui no meu tablet. Uma coisa importante que eu quero salientar com vocês é o seguinte: você não pode chamar uma função caso ela não tenha sido declarada. Lembre-se, pessoal, o Python ele é interpretativo. Ele começa a ler de cima para baixo os seus arquivos e aí ele torna disponível. Por exemplo, não é possível você fazer isso aqui, ó. Deixa eu copiar toda essa entrada aqui, puxar para baixo e aí fazer o seguinte, ó. Imagina que eu coloquei o nome desse carinha aqui de teste. Beleza? E antes da definição dele, eu vim aqui fazer isso aqui, ó. Teste. Observe, como o Python começa lendo o seu arquivo de cima para baixo, ele chama teste, mas cadê o teste? O teste está embaixo. Então você não consegue chamar essa função. É necessário que ela exista, seja declarado acima, para que ela possa ser utilizada embaixo. Beleza? Nesse caso aqui, ó, vamos para a tela. Ó, vou declarar aqui uma função chamada exibMSG, ok? Onde exibMSG vai receber um texto para ser exibido e aqui, então, eu vou dar um print no texto. Observe que eu não coloquei a palavra reservada return, ou seja, então esta função ela só pode ser chamada. Como é assim ser chamada, Rubão? Vamos lá, ó. exibMSG. Vou passar aqui o parâmetro. Olá, mundo. Observe que nesse caso aqui, a minha função foi declarada aqui em cima, ok? A minha função foi declarada aqui em cima e eu estou fazendo uso dela logo abaixo. Se eu der aqui um Shift F10, eu vou executar e aí observe que ela carregou a minha função, na sequência chamou a minha função. Olha só, como eu falei, se eu tentar usar a minha função antes de declarar, o próprio PyCharm já me informa que você está tentando usar algo, ó, você está tentando usar algo para que ainda não existe. Ele está mandando eu criar. Beleza? Então, ó, nesse caso aqui, sempre lembre-se, quando você for usar uma função, se faz necessário que você já tenha declarado. Nesse cenário, pessoal, eu não posso, por exemplo, chamar a minha função exibMundo, ó,
mandando um exibe MSG. Nesse cenário aqui, o que, que vai acontecer? Ó, vamos dar um print MSG. Vamos lá. Vamos mandar executar aqui, ó, só para que nós possamos verificar o que está acontecendo. Olha só, nesse caso, como eu não declarei, não especifiquei o return, observe, primeiro, ele não dá erro, porque em tese, implicitamente falando, eu tenho o return ali, onde vai retornar vazio, nada, nulo, e nesse cenário eu chamei a função exibMSG, ok? Exibi a mensagem olá mundo, porém o return dessa função foi none, beleza? Então tomem cuidado com aquelas funções que você precisa retornar algo, beleza? Porém, você esquece ali de se utilizar da palavra return, porque ela não é obrigatória. Bom, uma coisa importante, e aqui eu vou mandar aqui em cima, é o seguinte, é a forma que você estrutura ali a documentação da sua função. Lembra que eu falei do docstring? Observe, nesse cenário aqui, ó, o docstring, ele sempre virá antes do bloco de código, tá? Nesse caso aqui, você poderia abrir um parênteses, escrever aqui uma breve descrição da sua função, o que ela recebe como parâmetro e o bloco de códigos. Se você estiver utilizando o PyCharm, basta você colocar aqui, ó, 3 aspas dupla, e aí ele vai automaticamente preencher para você o restante das aspas, e aí se você der um Enter, ele já pega ali, ó, o parâmetro, 3, e também vai te mandar ali o que você retorna. Aí você coloca, ó, função para exibir uma mensagem. Aí texto, recebe um texto, não retorna nada. Observe que nesse caso, ele já estruturou a minha documentação e automaticamente ele já gerou para mim ali a estrutura do meu docstring. Pessoal, é importante você colocar ali esse docstring para documentar a sua função. Lembre-se, você não programa para você acaba programando para os outros. Outra pessoa daqui a uns 5 anos vai ter condição de olhar a sua função ali, olhar no docstring dela e vai perceber de cara ali o que ela está fazendo. E claro, se ela analisar o código, ela vai ter um pouco mais de trabalho. Mas deixar uma breve descrição também não vai documentar, fazer aquela documentação absurda dentro do código, que hoje em dia, inclusive, os próprios pipelines bloqueariam ali esta entrada. Mas, para que você possa manter o seu código estruturado certinho, é importante que você tenha ali um mínimo de documentação do seu código. Beleza? Bom, vamos lá. Outra coisa importante, pessoal, que nós devemos observar com relação às funções é o seu retorno. Por exemplo, vamos criar aqui uma função def soma, onde essa função soma ela vai receber valor 1 e valor 2, ok? E essa função eu vou criar aqui dentro, tá? Total, eu sei que eu poderia retornar diretamente, mas eu quero mostrar didaticamente esse ponto. Total vai ser valor 1 mais valor 2, e aqui eu vou retornar total. Ou seja, eu vou dizer explicitamente que total vai retornar aqui na minha função. Nesse cenário aqui, observe, eu posso chamar diretamente, então vou colocar aqui, ó, valor 1 recebe input, ó, int, né? Eu quero converter esse cara para inteiro. Input, entre com o primeiro valor. Vou dar 2 pontos aqui, espaço. Vou botar aqui valor 1 e vou botar aqui valor 2. Ó, entre com o segundo valor. Beleza? E agora vou chamar a função soma, passando o valor 1 e passando o valor 2. Nesse cenário, pessoal, observe. Nós estamos chamando a função soma, ok? Ela realiza o cálculo e retorna. E nesse caso, eu estou retornando para onde? Eu poderia retornar para uma variável, tá? E aí, essa variável receberia esse valor e depois eu trabalharia com ela.
como também eu posso imprimir direto o retorno de uma variável. Nesse caso aqui, ó, observe, valor 1, 10, valor 2, 20, ele foi lá, processou, retornou, e aí, na sequência, eu imprimi o nosso parâmetro. Ou seja, eu imprimi o nosso retorno da função. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender este passo a passo? Bom, agora observe uma coisa. Tem cenários, tem vezes, que você precisa passar valor, porém, o valor ele vai ser preenchido com um valor default, tá? Como assim valor default, Rubão? Caso eu chame a minha função, beleza? E essa função, por exemplo, ela recebe 3 parâmetros, tá? Então deixa eu colocar aqui, por exemplo, def exemplo func. Ela vai receber nome, sobrenome e país. Observe que na minha função aqui, se eu não passar país, tá? Exemplo func, eu vou colocar ali, deixa eu colocar ali a descrição, beleza? Exemplo de função, nome da pessoa, sobrenome da pessoa e país de origem. Nesse caso, ele vai retornar nada. Olha só, vamos lá, ó. Eu vou colocar o print, vou mandar aqui um F. O que é o printf mesmo, pessoal? É para que eu possa substituir o conteúdo de uma variável a partir de uma referência. Olá, nome, nome, sobrenome, seu país de origem é, país. Pronto. Observe uma coisa. Nesse cenário aqui, para que eu possa chamar essa função, eu sou obrigado, tá? Obrigado a passar os 3 parâmetros. Vamos ver um exemplo aqui embaixo, chamando esses 3 caras aqui, ó. Vou passar aqui então o parâmetro Rubens, o parâmetro Júnior e o parâmetro Brasil. Beleza? Quando eu executar aqui, observe que eu vou passar o primeiro valor e o segundo valor da chamada do coisa. Olá, Rubens Júnior, seu país de origem é Brasil. Porém, observe uma coisa. Se eu não passar um país, tá? Ele vai subentender que a meu país de origem é Brasil. Como? Eu vou fixar um valor aqui para o país de origem. Nesse cenário, olha só que interessante. Eu posso omitir, caso eu queira, o valor da variável país na passagem de parâmetro, porque o próprio Python vai entender que o terceiro parâmetro é Brasil. Então, vou executar novamente. Observe aqui, 10 e 20. Ele já pegou ali o Brasil, sendo que eu passei apenas 2 parâmetros. Beleza? Eu passei 2 parâmetros. Bom, até aqui, tranquilo. Porém, observe uma coisa agora. E se eu quiser passar, por exemplo, o terceiro parâmetro? Estados Unidos da América. Observe que automaticamente, o que o Python vai fazer? Ele vai, 10.2, sobrescrever o parâmetro que é default, que no caso ali é Brasil, pelo parâmetro que eu passei. Pessoal, isso é importante quando você precisa garantir que um determinado parâmetro de uma função vai vir, ok? Caso não venha, você já tem um valor default, um valor ali que vai fazer com que a sua função execute sem dar exceções. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Dúvidas, perguntas? Se tiver, manda aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer de responder, ou lá no nosso grupo do WhatsApp, mande a sua dúvida, que eu tenho certeza que ou eu ou alguém do grupo vai responder aí a sua dúvida com o maior prazer. Bom, outro conceito importante que nós devemos observar aqui na criação de funções em Python é a passagem de valor e a passagem por referência. Rubão,
O que seria uma passagem de valor e o que seria uma passagem de referência? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui na nossa lousa para que nós possamos entender perfeitamente o que vem a ser isso. Olha só. Vamos lá. Primeiramente é o seguinte. Imagina que você tem uma lista onde essa lista contém ali três países, tá? Vou chamar aqui de Brasil. Vou chamar aqui de Peru. E vou passar aqui Estados Unidos da América. Unidos da América. Beleza? Observe que quando eu tenho essa lista e eu vou declarar aqui uma função, def, vou chamar aqui de manipula e vou passar como referência lista. Nesse caso, observe uma coisa. Essa lista aqui não tem nada a ver com essa lista aqui. Porém, observe uma coisa. Por mais que tenha o mesmo nome, tá? Porém, observe uma coisa. Peguei a lista que eu recebi, lista, dei um append. Opa, espera. Deixa eu apagar. Um append. O que é um append? Eu vou estar acrescentando um item a essa lista. E vou colocar aqui Colômbia. Beleza? O que acontece, pessoal? Por mais que eu tenha manipulado essa lista de fora, aliás, eu tenho manipulado essa lista aqui dentro, e essa lista de fora, ela foi passada como referência, tá? Então, ó, vou chamar aqui o método, a função manipula, ó, manipula, vou passar o que? Essa lista aqui, ó. Então, a lista, então, entenda que essa lista aqui, ó, é essa lista aqui, ok? O que vai acontecer? Uma vez que eu passei como referência e ela é manipulada aqui dentro, o que nós estamos passando, na verdade, não é o conteúdo desta lista, e sim, nós estamos passando a referência de memória. Então, a manipulação está acontecendo lá na memória, ou seja, eu estou passando a referência dela. Então, o endereço binário, o endereço de memória dessa lista, ela está sendo manipulada aqui dentro. E se eu der um print nessa lista, você vai perceber que o conteúdo acrescentado aqui dentro, ele vai estar presente nessa lista. Por mais, quer ver uma coisa, para facilitar o nosso entendimento, que eu tenha feito isso aqui, ó, manipula, vou chamar aqui de lista do Rubão. Olha só, nesse caso aqui, ó, lista do Rubão, pelo nome, você percebe que não tem nada a ver. Lista do Rubão, você percebe que não tem nada a ver por nome de uma lista para outra. Porém, quando você chama e passa um objeto para uma função, você na verdade está passando uma referência. Já aqui em cima, quando você criou a função, você passou o valor, e aí você consegue manipular. Então, observe, referência, você passa o endereço de memória, ela manipula aquele conteúdo dentro da memória e ali reflete fora da sua função. Quando você passa o valor, você automaticamente desvincula essa variável do seu endereço de memória e você consegue atribuir valores ali sem afetar o que está do lado externo. Isso é importante você observar, pessoal. Por quê? Porque você pode estar vindo com uma lista, exemplo, tá? A lista é o exemplo mais simples, sendo processada, e ali quando você passa para uma função específica que vai fazer uma série de alterações, você precisa lembrar que o que você está passando é referência de memória, então tudo que você fizer ali dentro vai refletir automaticamente na sua função. Nesse caso aqui, ó, vamos lá, vamos usar o mesmo exemplo aqui, ó, vou chamar aqui de países, beleza? Vou colocar aqui, ó, Brasil, vou colocar aqui Estados Unidos da América, beleza? Vou dar um print aqui, países, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função, ó, vou definir aqui uma função. É importante, deixa eu definir lá em cima, eu gosto sempre de manter o meu código organizado,
Então, vou chamar aqui, ó, def manipula países, onde eu vou receber países. Ou, melhor, vou chamar de lista países. Beleza? E aqui é o seguinte, ó. Vou criar uma variável chamada país, onde país vai receber um input. Digite o nome de um país. Beleza? E aí eu vou ler esse valor e vou fazer lista países.append país. Beleza. E aqui na sequência vou dar um print países. Ou melhor, lista país. Ok? O que vai acontecer aqui, pessoal? Toda vez que eu chamar manipula país, eu vou receber a referência, tá, daquele país, daquela lista. Vou declarar uma variável chamada país, onde eu vou atribuir a ela um valor. Vou acrescentar a minha variável país à minha lista de países, que está, lembre-se, é referência. E na sequência eu vou imprimir. Logo depois de eu chamar a função manipula países, passando para ela países, eu vou mandar printar aqui os países. Observe que na primeira passagem ele vai imprimir Brasil e Estados Unidos e depois ele vai imprimir Brasil e Estados Unidos e a variável e o valor que eu digitar lá em cima. Vamos lá? Vamos testar aqui. Ó, botar aqui 10 e 2. Ó, digite o país. Colômbia. Ó, observe aqui, ó, ele já imprimiu Brasil e Estados Unidos. Agora ele vai imprimir Colômbia e depois aqui fora, ele vai imprimir também Colômbia. Por quê? Nós passamos como referência a nossa variável. Ou seja, você não baseou pelo nome, você baseou pela referência dela na memória. Beleza? Agora, uma coisa importante de se observar é que na instrução anterior, vamos lá, ó, aqui, por exemplo, você tem a variável passando, deixa eu pegar a função anterior, nome, sobrenome e Brasil, né? Deixa eu pegar a primeira que nós criamos, ó, texto. Vou criar aqui, ó, aqui em cima, o texto, beleza? Recebe Rubens Júnior. Vou mandar imprimir onde está exibir texto, onde chama de exibir texto, ó, print texto. Beleza? Na sequência, olha só, vou chamar aqui o Olá Mundo e vou mandar aqui texto. Nesse cenário, ó, print texto. Observe uma coisa, olha só, nós passamos exibMSG, beleza? Temos o texto que foi declarado aqui em cima, beleza? Temos na chamada da função, tá? Na chamada da função, nós mandamos printar o texto, que vai ser o valor que está lá em cima. Chamamos o nosso exibMSG, passando para ele texto. Pera aí, deixa eu organizar aqui certinho. Chamamos exibMSG, passando o Olá texto, Olá Mundo. Depois, mandamos exibir ali o texto. Espera aí que eu fiz caquinha. Só um minutinho para que eu possa manter o código. Isso mesmo. Pronto e pronto. Beleza. Eu mandei ali, ó, o texto Olá Mundo. Na sequência, eu mandei a variável texto. Lá no exibMSG, eu vou manipular o texto. Ó, ele exibiu o texto exibido e o texto recebe lá. Olha só, vamos lá. Nesse cenário, o que vai acontecer? Nós, em tese, recebemos um parâmetro, exibimos o parâmetro, alteramos o valor do parâmetro, porém, este valor ela está sendo manipulada dentro da função. Nesse cenário, eu estou passando como referência o valor, não a referência. Passando como parâmetro o valor, não a referência. Ó. Vou até colocar aqui, passagem de valor. E esse valor que é manipulado lá dentro, ele em tese não pode afetar a variável externa. Ó, vamos de novo. Dá um F10 aqui. Observe que eu começo com Olá Mundo. Ó, eu começo com Rubens Júnior.
passo o Olá Mundo, depois passo o valor de Rubem Júnior para a função, manipulo ela aqui dentro, tá? Porém, ela não surte nenhum efeito lá fora. Por quê? O que eu passei, na verdade, foi o valor, não a referência. Quando você passa a referência, você passa a referência de memória. É aquele endereço em memória no qual qualquer manipulação vai ser feita diretamente naquele espaço e não no novo valor de memória que foi criado. Beleza? Isso ficou claro para você? Você conseguiu compreender, então, esta questão de passagem de parâmetros? Tá claro? Passagem de parâmetros, passagem de referência. Beleza? Agora, pessoal, uma outra coisa que nós temos aqui em Python, e agora nós vamos entrar na especificidade do Python. É o quê? É a criação de argumentos, de parâmetros variáveis. Entenda uma coisa, vamos lá. Imagina o seguinte, eu vou criar uma função no qual eu não sei quantos parâmetros serão passados, mas eu vou criar essa função recebendo N parâmetros. Nesse cenário, olha só que coisa maluca que o Python nos ajuda a fazer e ter. Claro que você precisa entender a sua utilidade. Imagina o seguinte, vou criar uma função onde esta minha função, ela vai... Não acredito que... Essa minha função, ela vai listar nomes. Listar nomes. A pergunta é, eu sei quantos nomes virão? Eu poderia receber, por exemplo, uma lista de nomes. Mas eu posso fazer o seguinte, olha, eu vou receber nomes. Observe, pessoal, que eu coloquei ali um asterisco, nomes, onde... O que indica este asterisco? Indica que a minha variável nomes será indeterminado. Eu não sei. Se eu passar com uma chamada de parâmetro único, eu vou ter um único valor. Se eu chamar com 10 parâmetros, eu vou ter 10 parâmetros. Entende o que eu estou falando? Olha só que coisa maluca. Vamos lá. Então, for nome em nomes vai fazer o seguinte. Print nome. Então, o que eu vou fazer aqui nessa minha função? Eu vou receber uma lista de nomes, tá? Uma lista de parâmetros, e esses parâmetros são os nomes, os valores que eu quero printar, e à medida que eu for passando parâmetros, eu vou imprimir aquela quantidade. Por exemplo, vamos lá, vou criar aqui, vou chamar aqui lista nomes, eu vou passar apenas o meu nome. Beleza? Observe aqui que... Botar aqui o valor. Botar aqui Peru. Agora, observe que eu passei aqui o meu único nome. Agora, se eu quiser, por exemplo, manter aqui o Rubens e passar Rubens Monteiro, vírgula, do, vírgula, Nascimento, vírgula, Júnior. Observe que agora a minha função listar nome está recebendo 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros, mas na sua definição eu tenho apenas nomes, ok? O que determina a quantidade de parâmetros é este asterisco. Ou seja, ele vai, à medida que ele receber parâmetros, ele vai criando variáveis chamado nome e vai atribuindo a ela, aliás, ele vai criando uma array list de nomes, ok? E vai atribuindo a ela. E nesse cenário aqui, na chamada dessa variável, eu posso passar quantos parâmetros eu quiser e lá dentro eu vou manipulando essa variável, essa função. Nesse caso aqui, vamos lá, 10.2, país aqui, vou botar aqui Peru. Observe agora que ele recebeu Rubens Monteiro do Nascimento Júnior como parâmetro e ele listou perfeitamente ali a nossa variável, ele listou perfeitamente ali a nossa função. Agora, pessoal, nós vamos para a parte final aqui, que é como que se constrói, ou melhor, como que você usa lambda dentro de uma definição de função do Python.
observe uma coisa. Primeira coisa que você precisa ter em mente com relação ao lambda é que você pode passar para ele vários parâmetros, ou seja, não tem limite de parâmetros, porém o retorno será uma única expressão. Por exemplo, olha só, deixa eu criar aqui uma função chamada proc valor, e aqui eu vou passar o lambda, e aqui eu vou passar os parâmetros. Eu vou chamar aqui de num1, num2, e vou colocar aqui que num1 mais num2 será o meu retorno. Observe que nesse cenário aqui, ó, o nome da minha função é proc valor, o parâmetro recebido é valor num1 e num2. Observe que quando eu coloco a palavra reservada lambda, eu torno isso aqui uma função recebendo dois parâmetros, e a expressão de retorno eu posso colocar qualquer coisa aqui, contanto que seja um único retorno. Nesse cenário, observe uma coisa, ó, vou dar um print, vou chamar aqui proc valor, vou passar aqui o valor 10 e 20, e aí ele vai processar esse valor, ok? Ele vai processar essas duas variáveis, vai somar essas duas variáveis e vai imprimir na tela. Vou executar aqui para você poder enxergar. 10, 2. Vou colocar aqui Peru. Vou colocar aqui, observe aqui, ó, que o 30 foi exatamente o resultado da soma das duas variáveis que eu passei. Chamei proc valor, passei 10 e 20, recebeu 10, recebeu 20, somou as duas variáveis e retornou esta expressão para a tela. Rubão, eu posso passar, por exemplo, dois valores, somar e depois concatenar com uma string? Pode perfeitamente. Ó, a soma, ou melhor, o resultado da soma foi, e aí nós vamos colocar aqui um sinalzinho de mais. Observe lá que ele vai somar as duas expressões. Deixa eu já colocar aqui, ó, o str, para depois que ele somar, ele transformar em string, beleza? E aí o nosso retorno agora não será numérico, e sim string. Ó, vou passar aqui 10, 2, observe lá, Peru, observe lá que o resultado da soma retornou uma string contendo o resultado da expressão. Ou seja, tudo isso aqui é uma única expressão, beleza? Observe, pessoal, que quando você entende como que se constrói uma função em Python, quando você entende as nuances dessa criação, os benefícios que você tem, e principalmente como que você faz para manipular o conteúdo de um valor, de um parâmetro dentro de uma função, acaba se tornando simples e fácil. Você observou como foi tranquilinho você criar funções. Lembrando da regra, sempre declare as suas funções em cima e use embaixo, beleza? As funções lambdas, você vai utilizar ela em casos muito específicos, porque senão você pode ter, ela não é tão maleável, ela não é tão fácil de ser interpretada e lida, então use com moderação, tá? E, claro, você deve sempre lembrar das questões da passagem de valor e das passagens de referência. Referência, você aponta para um espaço em memória, e aí você é obrigado ali a entender que quando você manipular dentro de uma função, você vai estar manipulando não localmente, mas sim externamente aquela referência. Beleza? Espero que de fato você tenha aprendido, espero que de fato você tenha entendido como que se utiliza as funções em Python, como que você constrói. Faça bom uso disso para organizar o seu código. Lembre-se da recomendação inicial. E claro, se você gostou, se você achou válido esta aula, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu compartilhar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda no engajamento, isso ajuda para que este vídeo, essa playlist, chegue para mais e mais pessoas. E claro, pessoal, antes de eu finalizar este vídeo, eu vou deixar aqui para você uma recomendação de uma playlist e um vídeo. Eu acho que vai ficar aqui, ó, uma playlist e um vídeo, espero que seja assim, para que o YouTube, com base no algoritmo, com base no que ele vê do seu perfil, te recomende algo que seja útil aqui para você no meu canal. Muito obrigado pela sua participação, por nos acompanhar até aqui, e não se esqueça de assistir o próximo
vídeo.